Do Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga. Muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia para a galera aqui também reunida. Hare Krishna. Deixa eu só ajustar aqui que está meio torto. Agora foi. É isso, muito bem-vindos a mais uma leitura do belo Bhagavatam, né? Esse glorioso livro que trata nada mais, nada menos do que o assunto que interessa a todos nós, que é nos aproximar, né, de um relacionamento amoroso com o Senhor Supremo, o Senhor Krishna. Estamos no capítulo 10, o segundo canto, que é intitulado O Bhagavatam é a resposta a todas as perguntas. Então vamos lá. Vou tentar um pouquinho para entrar no clima. Eu não sou bom cantor, mas eu gosto de cantar. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari 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 Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari 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 Yashoda Nandana Brajajana Rangana Yashoda Nandana Brajajana Rangana Yashoda Nandana Brajajana Rangana Yashoda Nandana Brajajana Rangana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Antes de recitar este belo Bhagavata, eu ofereço minhas meio respeitosas reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Deixa eu ver quem está por aqui, só para dar um tchan, para saber se tem gente nova. Flávia, Tatimabe, Samantha, só os fieizinhos de Krishna. Maurino, Gourang, a Luísa, o Luiz, o Pedro Gabinho, meu amigo Gabinho lá do Rio, né? Teresópolis, nunca mais ouvi. Senhor Nirisim Harupa, Ejane, Prana Krishna, Krishna Lila, Sueli, Suyoga, o Jorge, Renato e a Nancy Farias. Parece que só tem gente aí que já está sempre presente. Aqui no YouTube tem a Pariti The Stranger, não sei, Marcos Travessos e o João Miranda. Legal, só grande alma. Muito obrigado pela presença. Agora vamos desfrutar, né, dessa leitura
do Srimad Bhagavatam, meditar nos ensinamentos do Senhor Krishna e de Srila Prabhupada. Então tá. Purushundam Vinirvidya, se quiserem repetir. Purushundam Vinirvidya, Purushottam Vinirvidya, Yada Sosa Vinirgata, Yada Sosa Vinirgata, Atmano Yana Avicham, Atmano Yanam Vicham, Aposhrakti Chuchi Shuchi. Aposhakshi Shuchi Shuchi. Essa última aqui foi de travar a língua. Então, palavra por palavra. Purusha, a pessoa suprema, para Atma. Andam, os universos. Vinirvidya, tornando cada um deles separadamente situado. Yada, quando assou o mesmo. Saha, ele, o Senhor. Vinirgata, saiu. Atmana, de si mesmo. Ayana, deitado no lugar. Amvichan, desejando. Apa, água. Asrakshi, criada. Shuchi, mais pura. Shuchi, transcendental. Interessante. Então vamos à tradução e o significado que são dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. É um longo comentário, então acho que eu nem vou falar muito. Tradução. Após separar os diferentes universos, a gigantesca forma universal do Senhor, Mahavishnu, que saiu do oceano causal, o lugar do aparecimento do primeiro Purusha Avatara, entrou em cada um dos universos separados, desejando deitar-se na água que era uma criação transcendental, Garbhodaka. Então, antes de ir para o comentário de Srila Prabhupada, deixa eu só contextualizar para a galera aí que não esteja acompanhando assim, parte por parte das nossas leituras diárias. Estamos num capítulo... Olha, achei uma colinha aqui, hein? Dessa do Prabhu. Estamos num capítulo muito filosófico, muito técnico, assim, que já passamos por uma etapa de perguntas de Maharaj Parikshit lá atrás, depois o último era respostas baseadas na versão do Senhor, onde Shukadeva Goswami foi assim, trazendo alguns pontos importantes, e nesse no último capítulo a gente viu o Chatur Shloka, os 4 versos originais do Bhagavata, e agora ele está assim expandindo esses 4 versos. Ele vai expandindo cada vez mais conforme o Bhagavata avança também, né? E aí a gente viu nesses últimos versos também pontos interessantíssimos sobre, por exemplo, o último verso foi sobre... Cadê? As 3 fases, que é chamada Adhyatma, Adi-Bhautika e Adi-Daivika, né? Que a gente entendeu, quer dizer, Prabhupada e o próprio narrador aqui, Shukadeva Goswami, vai explicar ainda mais, assim, detalhadamente nos versos posteriores, mas só adiantando, ele coloca assim que Adhyatmika é a pessoa que pode ser colocada sob um controle, né? Digamos que a entidade viva que pode ser controlada. E a Adidaivika é a entidade que pode ser a controladora. E Adibhautika ele diz que digamos, é o que faz a gente perceber que ocorre esse controle, que é o corpo material. Eu gosto do exemplo de que um time, quando a gente vai assistir um jogo de futebol, né, tem um time e outro time. E ali, onde acontece essa dinâmica, é no campo de futebol. Então, o Adibhautika é como o campo, né, que acontece essa interação, essa dinâmica. Certo? E aí a gente já viu também aqui uma coisa muito interessante, que eu acho que vai desaguar, falando em água. Não lembro qual é o verso, mas Shukadeva Goswami também vai explicar sobre
Narayana, essa personalidade de Deus. Ele está falando agora indiretamente dela, mas depois ele vai falar diretamente. Então, ele começou por aqui, deixa-me ver. O verso 6. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico do Mahavishnu, ele está sempre mencionando, né, essa manifestação de Krishna Purusha Avatar. Chama-se o término da manifestação cósmica. A liberação é a situação permanente da forma da entidade viva depois que ela abandona mutáveis corpos materiais grosseiro e sutil. Por aí vai, ele vai mencionando Mahavishnu, né? Tudo isso ele vai dar a entender, inclusive nesse verso a gente viu a palavra Ayana, que é traduzida como Ayanam, deitado no lugar. Depois ele vai explicar a palavra por palavra de Narayana, né? Primeiro a gente entende que Nara é ser humano, Nara sem nenhum diacrítico. E Nara com diacrítico no A e no segundo A, Nara, né? Já tem uma outra, assim, profundidade no significado, né? Se Nara é ser humano, Nara é, digamos, uma totalidade de seres, né? E Ayana, como a gente vê aqui, deitado no lugar. Ayana tem um sentido justamente de um repouso, né? De um lugar e um repouso. Então, Narayana, segundo a própria explicação de Prabhupada, depois, em Shukadeva Goswami, significa aquele que é o local de repouso, né, de todas as entidades vivas. Olha que interessante, né? E Nara também tem, assim, um sentido de água, né? O sânscrito é uma coisa, assim, muito rica, então tem... Deixa eu ver, ele menciona aqui água, cadê? Não, mas é outra palavra. Mas depois a gente vai ver, né? Eu não vou me aprofundar nisso. Vamos logo para comentário de Prabhupada. Mas só queria enfatizar isso, que a gente está seguindo um fluxo da qual vamos entender mais essa personalidade, essa manifestação de Krishna. Tá? Então vamos lá para abrir aspas aqui para Prabhupada. Depois de analisar as entidades vivas e o Senhor Supremo, Paramatma, a independente fonte de todos os outros seres vivos, Srila Shukadeva Goswami passa agora a definir como necessidade primordial o serviço devocional ao Senhor, que é a única atividade ocupacional de todas as entidades vivas. O Supremo Senhor Sri Krishna e todas as suas porções plenárias e extensões de porções plenárias não são diferentes entre si, e assim a suprema independência está em cada um deles. Para provar isto, Shukadeva Goswami, como prometera ao rei Parikshit, descreve neste ensejo a independência do Purusha Avatara, a personalidade de Deus, mesmo no âmbito da criação material. Essas atividades do Senhor também são transcendentais e por isso elas são também lila, ou passatempos do Senhor absoluto. Esses passatempos do Senhor contribuem muito para que os ouvintes alcancem a autorrealização no campo do serviço devocional. Alguns podem argumentar: por que então não saborear as lilas transcendentais que o Senhor manifestou na terra de Mathura e Vrindavana, que são mais doces do que tudo no mundo? Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura responde, dizendo que os passatempos que o Senhor executou em Vrindavana devem ser saboreados pelos devotos avançados do Senhor. Os devotos neófitos deturparão essas supremas atividades transcendentais do Senhor. E por isso os passatempos que o Senhor executa na esfera material e se referem à criação, manutenção e destruição podem ser muito saboreados pelos práticas ou devotos mundanos do Senhor. Assim como o sistema de yoga baseado principalmente em exercícios físicos se destina à pessoa que está muito apegada ao conceito de existência corpórea, do mesmo modo, os passatempos do Senhor referentes à criação e destruição do mundo material são para aqueles que estão muito apegados materialmente.
Para essas criaturas mundanas, as funções do corpo e as funções do mundo cósmico, através das leis físicas relacionadas com o Senhor, também servem, portanto, para ajudá-las a compreender o legislador, a suprema personalidade de Deus. Agora o Prabhupada vai falar uma coisa muito interessante. Os cientistas explicam as funções materiais usando tantos termos técnicos da lei material, mas esses cientistas cegos esquecem o legislador. O Srimad Bhagavatam aponta o legislador. Ninguém deve se admirar com o arranjo mecânico do complicado motor ou dínamo, mas todos devem louvar o engenheiro que cria esta máquina, que funciona admiravelmente. Esta é a diferença entre o devoto e o não devoto. Os devotos nunca se cansam de louvar o Senhor, que dirige as leis físicas. No Bhagavad Gita 9.10, a maneira como o Senhor dirige a natureza material recebe a seguinte descrição: Madhyakshena prakriti suyate sacharacharam hetunanena kaunteya jagat viparivartate. A natureza material cheia de leis físicas é uma de minhas diferentes energias. Portanto, ela não é independente nem cega, como sou transcendentalmente onipotente pelo simples fato de eu lançar meu olhar sobre a natureza material. As leis físicas da natureza funcionam tão admiravelmente. As ações e reações das leis físicas funcionam sob esta condição, e assim o mundo material é criado, mantido e aniquilado repetidas vezes. Esse é o significado do verso. No entanto, homens com pobre fundo de conhecimento ficam estupefatos com o estudo das leis físicas que governam a compleição do corpo individual e a manifestação cósmica, e totalmente relegam a existência de Deus e garantem que as leis físicas são independentes, sem nenhum controle metafísico. A esta tolice, o Bhagavad Gita 9.11 responde com as seguintes palavras: Avajananti mam buddha manusim tanu anshritam parambhavam ajanato mamabhuta maheshwaram. Os homens tolos, Buddha, não conhecem a personalidade de Deus em sua forma de eterna bem-aventurança e conhecimento. Esse é o resumo do significado. Continuando. O homem tolo pensa que o corpo transcendental do Senhor é parecido com o seu e por isso não consegue pensar no ilimitado poder controlador do Senhor, que não é visível ao campo de ação das leis físicas. Todavia, para as pessoas em geral, o Senhor é visível a olho nu quando ele desce através de sua própria potência pessoal. Agora o Prabhupada vai revelar uma coisa também muito interessante sobre o poder do Senhor. Olha o que ele diz. O Senhor Krishna encarnou como ele é e desempenhou papéis muito admiráveis, agindo como o próprio Senhor. E o Bhagavad Gita trata dessas ações e conhecimento maravilhosos. No entanto, homens tolos não querem aceitar o Senhor Krishna como o Senhor Supremo. Em geral, eles consideram os aspectos infinito e infinitesimal do Senhor, porque eles próprios são incapazes de se tornarem ou infinitesimal ou o infinito. Mas é preciso saber que os tamanhos infinito e infinitesimal do Senhor não são suas glórias máximas. A manifestação mais admirável do poder do Senhor é apresentada quando o Senhor infinito fica visível a nossos olhos como um de nós. Legal, né? Todavia, suas atividades são diferentes daquelas dos seres finitos. Erguer uma montanha com 7 anos de idade e casar-se com 16.000 esposas na flor de sua juventude são alguns dos exemplos de sua energia infinita. Mas os Buddhas, depois de ver essas atividades ou ouvir falar sobre elas, relegam-nas como lendárias e consideram o Senhor como um deles. Eles não conseguem compreender que o Senhor Shri Krishna, embora por sua própria potência assuma a forma de um ser humano, continua sendo o Senhor Supremo, com pleno poder, como controlador supremo. Entretanto, quando através do canal da sucessão discipular,
Perdão. Os mudas ouvem com submissão as mensagens do Senhor contidas no Srimad Bhagavad Gita ou no Srimad Bhagavatam. Esses mudas também se tornam devotos do Senhor pela graça de seus devotos puros. E é só por esta razão que, tanto no Bhagavad Gita quanto no Srimad Bhagavatam, os passatempos que o Senhor executa no mundo material são descritos para o benefício daqueles homens que têm um pobre fundo de conhecimento. Srila Prabhupada aqui. Muito bom, né? Dá tempo só de glorificar Prabhupada aqui, em alguns minutos. Gostei muito como ele finalizou aqui, que exalta até essa atividade que a gente faz de distribuir livros, né? Ele diz que somente através dessa sucessão discipular e o contato de uma pessoa que está numa condição de tola, né, que eles chamam de muda, somente com esse contato, né, ouvindo de uma fonte autorizada, de uma fonte pura, é que aquela pessoa naquele estado vai romper esse estado, né, e voltar à sua posição de realmente ser um devotinho, né? Um devotinho de Cristo. E a gente vê isso na prática, né? Eu mesmo tenho essa experiência, eu era um todo, né? Assim como foi descrito aqui, não acreditava e tal. E por ter contato com o Prabhupada, né? Agora estou aqui tentando ser um devotinho. Isso é muito interessante, muito tocante, né? Outro ponto interessante que ele traçou aqui também no finalzinho essa aparição do Senhor Krishna aos nossos olhos, né? Quando a gente para filosofar sobre isso, refletir sobre isso, é realmente muito, 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 assim, inconcebível, né? Imagina, ele diz que está dentro e fora de tudo, né? Ele diz que é a totalidade, né? Tudo emana dele, ele é a verdade absoluta, mas ele por sua vontade, por sua, assim, inconcebível potência interna, né? Ele, aparece aos nossos olhos, né? Ele apareceu há 5.000 anos atrás e depois novamente há 537 anos atrás, como Sri Chaitanya Mahaprabhu, né? E isso é muito, assim, desconcertante, né? Realmente é muito interessante. E Prabhupada dá o exemplo do sol, né? Sobre isso, que Krishna, ele não nasce, ele é não nascido, mas a sua aparição é como assim, depende da nossa percepção, né? O sol a gente não consegue perceber ele de noite, mas ele está sempre lá, né? Mas quando vai, assim, tendo o movimento da Terra, né? A gente vai, num certo horário, vai perceber ele surgindo. Então, né? Ele está sempre lá, mas em algum momento a gente está na escuridão, em outro momento a gente está vendo a luz, né? Então, Krishna, da mesma forma, está sempre aqui com a gente, está sempre presente em todo e qualquer lugar. Mas ele se manifesta quando nossos olhos estão untados, né, com a luz do conhecimento, né, com a luz de amor por ele também, assim. O amor que nesse sentido de buscar a verdade absoluta, de buscar um relacionamento com ele, né, restaurar esse relacionamento. Muito interessante. Então, no decorrer aqui da explicação de Prabhupada, ele explicou que tem esses dois tipos de atividades do Senhor, né? E, quer dizer, é tudo a mesma. Ele é transcendental. Mas o que diferencia, novamente, é aquele que observa o passatempo do Senhor, a lila, né? Aí ele dá o exemplo dos prakritas, né? E os devotos avançados. Prakritas, quer dizer. Os devotos mais mundanos, assim, neófitos, né? Então, eles muitas vezes se apegam, né, a conhecer mais sobre a criação cósmica, sobre como funciona o corpo, né? E isso é interessante, que ele vai avançando, né? Vai ingerindo mais sobre Krishna, sobre esse conhecimento transcendental, e assim vai avançando. E os devotos avançados desfrutam dos passatempos, né, de Krishna em Vrindavana, em Mathura, e por aí vai. Então a gente viu também, né, na explicação que foi passada sobre isso, e vale ressaltar, é muito interessante. Tá bom? É isso. Fiz aqui uma leitura só
porque Prabhupada já falou tudo, não tem muito o que falar, a não ser que vocês queiram complementar algo ou tiverem alguma questão. Foi realmente um néctar ver esse verso e o comentário de Prabhupada. Muito obrigado pela oportunidade. Deixa eu ver se o pessoal aqui tem... Oi, senhor. É só um aviso. Só para lembrar o pessoal que hoje a gente não vai ter Govinda e Gurukula, porque a gente vai lá para Govardhana. Beleza. A gente vai ter o Darshan de Acharya Deva lá em Govardhana. Não sei se vocês ouviram, galera, aí das redes sociais. Tem pergunta no Instagram. Tem? Legal. Hoje a gente não vai ter os programas Govinda, Darshan e Guru Puja aqui no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga, porque estaremos em peregrinação para o Dhamma Sagrado Ecovila, Govardhana. E lá a gente vai se associar com um grande guru da ISKCON, Srila Acharya Deva, né? Hridayananda Dasa Goswami. Tá bom? Então a gente se vê em Govardhana. Vai ter umas transmissões por lá, certamente. Vocês podem nos acompanhar lá, acompanhar todo mundo. Deixa eu ver aqui onde está as perguntas. É no Instagram. Né? Aqui, olha, apareceu a grande alma aí, Mãe Kamaduki Hare Krishna, reverências. Então, vamos ver aqui a pergunta. Acho que é da Ellen Caroline. Bom dia, Hare Krishna. Reverências, Ellen Hare Krishna. Prabhu, como estão? Estamos bem, obrigado, Hare Krishna. Gostaria de perguntar como nos livramos dos anartas mais facilmente para nos aproximarmos de Krishna de maneira qualificada. Cantando Hare Krishna e se associando com os devotos. Não tem outro jeito. É a forma mais simples. Associando com os devotos cantando Hare Krishna, você vai injetando na gente toda essa inspiração, né? Por exemplo, de ler o Bhagavata, de ler a Bhagavad Gita, né? De estudar mais, de praticar serviço devocional. Então, junto a gente vai, né? Incendiando aí nosso entusiasmo, nossa confiança e nossa paciência, né? Isso vai criando uma determinação da gente inabalável. Então, tá bom? Esse eu acho que é a resposta mais simples que as autoridades dão quando fazem essa pergunta. Acho que é essa. Às vezes tem mais. Só bom dia, mãozinha, Haribo, coração e... parece que era essa pergunta. Espero ter respondido ela, hein? Mas é isso, tá bom? Os anartas, inclusive eles aparecem, parece assim uma coisa assustadora, mas eles vão aparecendo ainda mais quando a gente segue isso, essa recomendação, né? Cantar Hare Krishna e se associar. Então, se a gente quer se livrar dos anartas, a gente tem que encarar eles, né? Então, eles vão aparecendo assim como um ghee, né? O ghee, para fazer ghee, coloca lá a manteiga, ela tá cheia assim de impurezas, coloca no fogo baixo, né? Não tem que ser um fogo alto, senão estraga tudo. No fogo baixo e você vai vendo que vai aparecendo, você pacientemente vai tirando os anartas, né? Mas a pessoa tem que querer, né? Ela tem que querer, tem que ter esse desejo de se livrar mesmo dos anartas. E aí é só Haribo, é só néctar. Mesmo parecendo um desafio, mas é só néctar, porque a gente vai estar na associação dos devotos. Não tem nada mais prazeroso que isso, né? Então tá, galera, ó, já deu 6h05, a gente vai finalizar aqui. Hoje a gente vai correr. Vou dar aí um bom dia no Hare Krishna pra galera no Instagram, mas vou finalizar aqui no YouTube, tá bom? Muito obrigado pela companhia diária. Espero que tenham gostado e espero que meditem aí no verso. Tenham um lindo dia em consciência de Krishna, um momento aí para cantar os santos nomes do Senhor, para ler o verso de novo, né? Ver, assim, como a gente diz, como Maharaj Purushottama sempre diz, interiorizar, né? A sabedoria que Prabhupada nos dá. Tá bom? Tchauzinho, Hare Krishna. Todas as glórias da Srila Prabhupada, Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.